Olá, meus amigos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso projeto do Núcleo do Saber, aulas gratuitas de Direito do Trabalho. E antes de começar a nossa aula, já vou fazendo aquele pedido para você que tem gostado do nosso projeto. Se inscreva no nosso canal, dê o like após o final da aula, se você gostar, e já compartilhe o vídeo com outras pessoas que você acha que esse tipo de conteúdo possa ajudar. Pedido feito, agora vamos começar mais uma aula dando continuidade aos sujeitos da relação de emprego. E aí vamos falar hoje sobre o contrato, que é bastante conhecido, que é do empregado aprendiz. E aí lembrando que o jovem aprendiz é aquele, ou menos, o jovem aprendiz é dos 14 aos 24 anos, e o menor aprendiz é aquele dos 14 aos 18 anos. É uma das exceções permitidas por nossa legislação em que o menor de 18 anos pode trabalhar, ou melhor dizendo, o menor de 16 anos pode trabalhar, que é a condição de aprendiz. Fora isso, é terminantemente ilícito, ou melhor dizendo, fazendo a correção aqui, é terminantemente proibido o menor trabalhar, porque a gente sabe, né, que proibido o jovem, após ingressar com sua demanda na Justiça do Trabalho, ele recebe todas as verbas, mesmo sendo proibido. Já o que foi ilícito, que eu dei exemplo do jogo do bicho, ele infelizmente não receberá nada. Então, fazendo logo essa correção aqui, e que bom que eu lembrei já no início da aula. Mas vamos voltar ao jovem aprendiz, sendo ele menor ou até os 24 anos, é permitido, né? Tem essa espécie de contrato, que é um contrato especial, deve ser feito por escrito, o mesmo também tem prazo determinado de até 2 anos, inclusive após esses 2 anos, o menor ele não vai receber nenhum aviso prévio, porque ele já sabia que ia terminar, e também não existe a multa indenizatória de 40%, que esse é o contrato por prazo determinado. Já as demais verbas de natureza salarial, ele recebe sim. Uma coisa muito importante a gente falar sobre esse contrato, tanto do jovem aprendiz ou menor aprendiz, ou do estagiário, é no tocante a pessoas portadoras de deficiência. Neste caso aqui, do jovem aprendiz, a idade máxima de 24 anos não é aplicada para pessoas portadoras de deficiente. A mesma coisa vocês vão ver lá no contrato de estágio. As pessoas portadoras de deficiência não têm essa idade limite que consta na legislação para as pessoas não portadoras de deficiência. O empregado aprendiz, ele vai trabalhar, né, em estabelecimentos de qualquer natureza e são obrigados, né, a se empregar e matricular em cursos de Serviços Nacionais de Aprendizagem, os chamados SENAIs. Esse percentual aqui, para empregado aprendiz, do artigo 429, ele atinge um percentual de 5% a 15%. E aí uma coisa interessante, por acaso, se o empregador contratar mais pessoas do que esses 5% e 15%, isso é uma vantagem ou uma desvantagem para ele? Essa daí é uma das grandes questões que a nossa legislação ainda não conseguiu cobrir. Por quê? Porque se ele fizer uma contratação acima dos 15%, quando ele fizer substituição de pessoal, inclusive não só o jovem aprendiz, mas também a pessoas portadoras de deficiência, ele, quando repor essa cota, ele vai ter que fazer na mesma quantidade. Ou seja, se ele ultrapassou os 15%, é uma coisa que não pega nem tanto para o jovem aprendiz, mas pega bastante para o deficiente. Então, quando ele ultrapassa essa cota, ele vai ter que colocar pessoas portadoras de deficiência que ultrapassou a cota. Se ele colocar funcionário não portador, ele talvez seja penalizado pela legislação. Veja aí os contratempos da nossa Justiça do Trabalho.
Às vezes, é melhor a gente manter o percentual que o legislador nos passa. Melhor até do que a gente tentar fazer a mais. Infelizmente, né, algumas coisas ainda, por mais leis que a gente tenha no âmbito trabalhista, existem pessoas que dizem que o direito do trabalho possui muitas leis, não discordo nem concordo, mas aí era algo que realmente precisaria se discutir um pouco mais. Continuando ao artigo 429 da CLT, no seu parágrafo 1º, não se aplica quando o empregador for atividade sem fins lucrativos, essa questão da cota. No parágrafo 1º-B do artigo 429, os estabelecimentos a que se refere ao caput do artigo, referente ao percentual de 5% a 15%, poderão destinar o equivalente de 10% de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a práticas desportivas, prestação de serviços à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação, manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos. Ele deixa aí esse destaque, né, para a inclusão de jovens aprendizes nessas atividades práticas desportivas ou serviços relacionados a essas atividades, como manutenção, instalação, ampliação de instalações esportivas ou promoção de eventos. Como eu já havia descrito antes, prazo de 2 anos, contrato formalizado, anotação na carteira de trabalho, manutenção e frequência na escola, ele tem que estar frequentando a escola, aqueles que não completaram o ensino médio, e também deve estar inscrito em programa de aprendizagem. A carga horária desse tipo de contrato é de 6 horas, sem prorrogação e compensação. Como eu falei anteriormente, obrigatoriedade de contratação. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a matricular e empregar nos cursos do... Aqui é o SENAI, né? Sistema Nacional de Aprendizagem, SESI, SENAC, número equivalente de 5% no mínimo e 15% no máximo de aprendizes do quadro, né, de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam formação profissional. Então, nesse tipo de profissão que necessita de formação, capacitação profissional, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados, realmente, é isso que a lei fala, são obrigados a contratar esse tipo de profissional aprendiz no percentual de 5, no mínimo, e no máximo de 15. O único tipo de empresa a caráter nacional que sai desse tipo de exigência são as microempresas e empresas de pequeno porte. Outra coisa importante é quando o jovem aprendiz completa os 24 anos de idade, encerra o contrato, já lembrando que os portadores de deficiência não se encaixam nessa extinção normal. Podem ocorrer também a extinção antes do término do contrato para esse tipo de jovem. E aí algo importante. São casos, né? A lei em si tem três casos principais: de mau desempenho nas atividades, a justa causa, né, a falta grave disciplinar, ou que a pessoa esteja faltando à escola, ou, por último, a pedido do aprendiz. Isso daí é importante dizer que nessa espécie de contrato não entra nenhum tipo de multa, nem para o empregador, nem para o empregado, como existe na CLT nos artigos 479 e 480. Quem já viu na outra aula sabe do que eu estou falando. Vamos seguir agora sobre outras espécies de contrato, saindo da relação de emprego e indo para nossa relação de trabalho. Temos o trabalhador autônomo, e aí eu já dei exemplo em outras aulas, pode ser um psicólogo, um médico, um advogado, um profissional liberal,
até mesmo um eletricista, um encanador, um artífice, desde que ele trabalhe para si e venda a sua força de trabalho. Ele exerça suas atividades com autonomia e não tenha subordinação a ninguém. Temos também o trabalhador eventual, que aí, ele formalizado, ele se torna intermitente, aí deixa de ser relação de trabalho para ser relação de emprego, um pouquinho que eu expliquei do contrato intermitente, porque nesse ramo aqui, do trabalhador eventual, a principal diferença dele para a relação de emprego, eles são a relação de trabalho, era a não habitualidade. Então, esse daqui era o famoso bico. Serviços de curta duração e que geralmente, né, não coincide com os fins normais da empresa. Então, eu preciso de 3 jovens para fazer divulgação do meu negócio, a publicidade. Então, eu contrato elas por um período curto para fazer essa divulgação, essa publicidade, e após isso eu pago, né, em relação ao trabalho por elas exercido. Elas não são minha funcionária e também não tem nada a ver com os fins da empresa. Temos também o trabalhador avulso, que eu já havia dito, e o exemplo maior é a atividade portuária, lembrando que o trabalhador avulso tem que seguir aquela tríade, o mesmo não pode ser contratado diretamente pela empresa que necessita do seu serviço, ele tem que ser selecionado e contratado e depois fornecido por uma empresa gestora de mão de obra. Aí essa empresa gestora de mão de obra, ela vai entrar, né, nessa relação contratual com a empresa receptora de mão de obra. E lembrando também que o trabalhador avulso, apesar de ter essa empresa gestora de mão de obra, não há elemento de subordinação, simplesmente ele é contratado para fazer serviço e existe um intermediário. Sendo que é importante lembrar, né, que nosso artigo 7º, inciso 34, assegurou igualdade de direitos entre trabalhadores avulsos e aqueles que mantêm vínculo de trabalho permanente, devendo ele receber as mesmas verbas que o trabalhador comum recebe. Algo que pode gerar um pouco de confusão. Então, a principal coisa aqui para a gente verificar ao trabalhador avulso é que ele tem que ser intermediado por essa empresa gestora de mão de obra, e o exemplo maior realmente é no tocante à legislação portuária, que é o primeiro exemplo que vem em nossa mente. Temos também outra relação de trabalho, que já sabemos diferenciar, é o contrato de estágio, que vem da Lei de Estágio 11.788 de 2008. E aí o estágio, eles atendem os seguintes requisitos: educandos que estejam frequentando ensino superior, o ensino profissional médio, e também estejam, né, nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Ou seja, ele pode ser de nível superior, nível médio ou ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, são esses 3 pontos importantes para que a gente faça um breve apanhado desse contrato do estagiário. Requisitos: frequência e instituição de ensino. Tem que ter também um termo entre a parte cedente do estágio e a instituição de ensino. Tem que ter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e também aquelas previstas no termo de compromisso. Importante lembrar que, se o estagiário for menor, é necessário a anuência dos seus pais. A mesma coisa lá no contrato de aprendizagem, em caso de jovem menor. Observados os requisitos, não há vínculo de emprego, é apenas uma relação de trabalho, em que o mesmo irá experienciar de uma relação e aprender uma nova atividade. E outra coisa, caso seja desrespeitado esses requisitos, o jovem deixará de ser estagiário e se tornará
empregado por prazo indeterminado. Então, é importante obedecer todos esses requisitos de validade do contrato. Ele pode ter uma bolsa auxílio, que é o pagamento, uma ajuda de custo pelo estágio, para o estágio. Já nos estágios obrigatórios, essa bolsa não é obrigatória. Só nos estágios não obrigatórios que há essa questão da obrigatoriedade de pagamento de bolsa. O prazo não pode exceder 2 anos e também existe o período semelhante às férias, que é o recesso de 30 dias, gozado preferencialmente nas suas férias escolares ou de faculdade. Jornada de trabalho existem duas: educação especial de formação profissional ou ensino fundamental 4 horas diárias, que equivalem a 20 horas semanais. Já no nível superior e nível médio profissionalizante, 6 horas diárias e 30 horas semanais. Para cursos que alternem teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, a jornada poderá ser de até 40 horas. Então, é importante falar sobre isso também. Jornada para trabalho 30 horas, mas se tiver aulas teóricas, essa jornada pode ser de até 40 horas. Essa OJ é uma OJ também bastante discutida no tocante ao estagiário, que, na verdade, ele, pelo fato de não serem respeitados os pré-requisitos da relação de trabalho, ele, em tese, seria considerado empregado por prazo indeterminado. Mas, no tocante ao poder público, naqueles contratos que não têm natureza seletista, a Justiça do Trabalho, além de ser incompetente, ela não pode julgar essa questão. Essa OJ aqui, inclusive, ela é antiga. Essa OJ é antes da consolidação da competência da Justiça Comum no tocante ao funcionário público. Então, essa questão aqui referente ao estagiário teria que ter sido comprovado a natureza do vínculo seletista. Você teria que ter indícios, né, que houve a solicitação de carteira de trabalho, um contrato, né, que houvesse um certo desvirtuamento para comprovar uma situação seletista. Agora, meramente pela relação direta com o funcionarismo público, ele não pode ser, de forma alguma, julgado pela Justiça do Trabalho, só no quesito seletista. Então, vamos destrinchar aqui um pouco mais a OJ para que a gente possa concluir o nosso pensamento. OJ 366, ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio, celebrado na vigência da Constituição de 88, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com a administração direta, afinal de contas, ele não prestou concurso público, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto as parcelas previstas no 363 do TST. O que diz essa súmula? Que ele tem direito às parcelas de natureza salarial, que seria a questão referente a 13º, férias proporcionais e recolhimentos do FGTS. Mas algo importante a se falar dessa orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais do TST é que essa situação só se inclui a relações de trabalho e que, se pela ilegalidade, se tornaram relações de emprego seletistas. No caso do funcionário público, a competência, né, a questão de vínculo de funcionarismo público, essa competência seria puxada para a Justiça Comum, conforme o entendimento atual aí do Supremo Tribunal Federal. Eu acho interessante, gente, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês pesquisarem esse entendimento, mas a Justiça do Trabalho, nessa questão de ilegalidade, de nulidade do contrato de trabalho, quando quem prestou serviço não é seletista, é da Justiça Comum. Espero ter ficado claro.
Cliquei umas 3 vezes, né, até mesmo para que fique claro. Ao fim, vamos resolver essa questão. Assine a opção correta. A bolsa auxílio obrigatória para qualquer forma de estágio? Acho que já sabemos responder. E se tratando de grupo de empresas, a responsabilidade é subsidiária? Tratamos lá no início da aula 1, 6.1. É possível reconhecimento de vínculo de emprego entre estagiário e ente da administração pública direta? Também já vimos, acabamos de discutir a questão, inclusive, envolvendo competência. E outra, a linha D, o trabalhador avulso não é uma espécie de empregado, sendo assegurado, porém, a igualdade de direitos entre o trabalhador avulso e aquele que mantém vínculo de emprego permanente. Creio que com isso vocês já sabem como responder essa questão. Desde já agradeço a sua atenção. Não se esqueçam, se gostou, de se inscrever em nosso canal, dar seu like e compartilhar com outras pessoas que você acha que esse tipo de conteúdo possa ajudar. Obrigado e tenha uma excelente aula.